Conversei com o Cuca e no vídeo de hoje do canal do Nicola te conto se ele está disposto a aceitar o convite para trabalhar no São Paulo no lugar de Rogério Ceni. Quero também te atualizar sobre vários nomes que estão pipocando no São Paulo: Persson, Sacha, Matheus Regis, Felipe Jonathan, entre outros. Bora falar sobre o Palmeiras, que enfrentará o Água Santa na final do Paulistão. Com uma curiosidade: o Água Santa corre o risco de não ter time para entrar em campo na segunda partida. Por falar no Palmeiras, Leila Pereira arranjou maior confusão dentro do Verdão ao aceitar um convite para trabalhar com o Lula. Bora falar também sobre o Corinthians. Tem coletiva de imprensa nessa terça-feira do presidente do Timão, do Willian Monteiro Alves. Será que ele vai falar sobre reforços? Quero trazer novidades importantes sobre o tema. Preciso te contar também sobre os últimos movimentos de Vasco e Flamengo no mercado, atualizações importantes sobre o Atlético Mineiro, com direito a um caminhão de dinheiro que já entrou nos cofres do clube com vendas nessa temporada. Tem também hegemonias do futebol nacional, muita coisa legal. Tenho certeza que você vai curtir. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, muito bacana ter vocês por aqui. Para quem não me conhece, sou jornalista esportivo com passagens por ESPN, Diário de São Paulo, Rádio Bandeirantes, entre outras, e a missão por aqui é deixar você por dentro das últimas, do mercado do futebol, bastidores, finanças e muito mais. Para não perder nada, só apertar esse botão vermelho de inscreva-se, se inscreva, ative todas as notificações e se curtir o vídeo também deixa like, combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Parimatch, a casa de apostas esportivas, que é a patrocinadora master do Botafogo e também patrocina o Campeonato Paulista. Queria contar para vocês que as minhas últimas 3 apostas na Parimatch deram muito certo, com um lucro superior a R$540. Comecei a brincadeira com R$200 e nesse momento já tenho mais de R$900 acumulados graças a todas as apostas que eu já fiz. E nessa terça-feira tem jogo legal para você apostar, por exemplo no Campeonato Catarinense com Criciúma e Avaí. Mas as minhas apostas vão ficar para o Campeonato Paulista da Série A2. Rodada decisiva, partida de volta das quartas de final, Ponte Preta e Comercial, Noroeste e Velo Clube. Vou fazer uma aposta dupla, imaginando que a Ponte vença o Comercial. Jogo hoje em Campinas, a partida de ida terminou em 1-1 em Ribeirão Preto. O outro resultado que eu vou depender para essa aposta dupla é de vitória ou empate do Noroeste contra o Velo Clube. Na partida de ida, fora de casa, o Noroeste venceu. Se os dois resultados combinados derem certo, vou pegar uma cotação de R$1,87. Tô apostando R$100 para voltar em R$187. Gostou, né? Então vem se divertir comigo na Parimatch. Para apostar é super simples, só pegar o link que está no comentário fixo ou então apontar seu telefone celular para o QR Code, faça seu registro e saia apostando. Sempre lembrando das vantagens da Parimatch, casa de apostas que aceita o menor valor de depósito mínimo. Você pode fazer apostas a partir de R$1 com toda a segurança e atendimento 24 horas por dia, 7 dias da semana. Então se inscreva agora mesmo na Parimatch. Link no comentário fixo, QR Code na tela. Só não esquece de usar o cupom Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito. Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Flamengo, que vai ter direito a 25% do valor da venda de Richard Rios, meio atacante que fez sucesso com a camisa do Guarani no Campeonato Paulista, é pretendido por Palmeiras, Corinthians, Red Bull Bragantino, entre outros. O Guarani está pedindo mais ou menos R$15 milhões para negociá-lo. Se esse valor for confirmado, o Flamengo pode embolsar quase R$4 milhões no negócio. Já o Vasco da Gama está de olho em Jamerson, lateral esquerdo também do Guarani. Pedida do Bugre é de R$10 milhões. E se o Jamerson não está perto, Campuzano deve ser anunciado nos próximos dias. Já há um acordo entre o Vasco e o Boca Juniors para o empréstimo de uma temporada, $200 mil, ou mais ou menos R$1 milhão. Ele é aguardado nos próximos dias no Rio de Janeiro. Bora falar agora sobre o Corinthians, que tem a maior média de público do Paulistão. Timão já eliminado do estadual, mas termina sua participação com 40.655 torcedores de média por jogo. Bem verdade que só 134 torcedores a mais de média do que o São Paulo, que ficou na segunda colocação. Mas quando o assunto é faturamento, Corinthians deitou e rolou. 2.400.000 de média por jogo para o Corinthians, contra 1.700.000 do Palmeiras, 1.600.000 do São Paulo.
Bora falar agora sobre Tassiano, o meio-campista do Grêmio, deve ser anunciado nas próximas horas como novo reforço do tricolor baiano. O Bahia se acertou com o Grêmio nas últimas horas e vai comprar o atleta em definitivo. Quem também está chegando é o Ademir, negócio na casa dos 2,5 milhões de dólares. O Bahia se reforçando de olho no campeonato nacional. Para fechar o giro de notícias, contar que o Goiás venceu o Anápolis por 3-0 e fará a final do campeonato estadual contra o Atlético Goianiense. O Goiás leva a vantagem de decidir na Serrinha o segundo jogo. A saideira. O perfil do Maracanã nas redes sociais tirou sarro da eliminação do Vasco diante do Flamengo. A frase postada foi: a taça vai ficar em casa, lembrando que Flamengo e Fluminense são os clubes que administram o Maracanã. Queria saber a sua opinião, você acha certo? Foi bacana? Use o espaço para comentário e palpite. Bora falar sobre as maiores hegemonias do futebol brasileiro quando o assunto é campeonato estadual. Ninguém supera o Atlético Mineiro, que emplacou sua 17ª participação seguida numa final de campeonato mineiro. 17 anos seguidos, chegando pelo menos à final. O Galo que vai buscar o tetracampeonato consecutivo contra o América. No Rio de Janeiro, com menos hegemonia do que o Galo, aparece o Flamengo, que vai para a 5ª decisão seguida. São 6 participações nas últimas 7 edições. Já o Fluminense, adversário do Flamengo na decisão, vai para a 4ª final consecutiva. Não à toa, Flamengo e Fluminense disputam pelo 4º ano seguido a decisão do Campeonato Carioca. Em São Paulo, o Palmeiras emplacou sua 4ª final consecutiva também. Já o Grêmio sonha com o hexacampeonato gaúcho. Antes, é bem verdade, vai precisar reverter a derrota para o Ipiranga e Erechim. Tem na próxima rodada o Grêmio recebendo o Ipiranga. Caso passe pelo clube de Erechim, vai à final, provavelmente contra o Internacional, buscando o 6º campeonato consecutivo. Quero falar também sobre outro time que está deitando e rolando no seu estadual, o Fortaleza, que vai enfrentar o Ceará, tentando um inédito pentacampeonato estadual. Nunca na história do Fortaleza foram 5 títulos consecutivos. O Fortaleza que está na 6ª final consecutiva e a 9ª nos últimos 10 anos. Para fechar, queria contar sobre o Cuiabá, que precisa vencer o Luverdense para garantir vaga na final. Dessa maneira chegaria à 11ª final em 13 edições do Campeonato Mato-Grossense. Hora de falar sobre o Atlético Mineiro. A gente ainda está no mês de março, mas o Galo está bem perto de bater a meta de vendas de atletas para toda a temporada. O orçamento previa 80 milhões de reais com transferências de atletas. E o Galo já está batendo 70 milhões com a venda do Ademir, que vai ser anunciada nas próximas horas. O atacante vai jogar no Bahia por 2,5 milhões de dólares ou 13 milhões de reais. O Galo vai ficar com 80% desse valor. Como é que o Atlético já chegou a 70 milhões de reais em vendas somente em 2023? Graças às saídas do Nacho, do Keno, do Jair e agora do Ademir. Nos próximos dias o Galo também pode anunciar a venda de Sacha, que não vai mais para o Vasco. O Galo pediu 2 milhões de dólares ou mais de 10 milhões de reais para negociar o atacante de 31 anos de idade em definitivo com o Cruz Maltino. Se o Vasco desistiu, há outros interessados, incluindo o Bahia. Hora de falar sobre a maior zebra do futebol brasileiro em 2023. O Água Santa é finalista do Campeonato Paulista Estadual mais complicado e disputado do país. Tem um finalista que disputa pela 4ª vez apenas a elite do futebol paulista e nem sequer tem divisão para disputar. O Água Santa fecha suas portas no ano de 2023, assim que a final contra o Palmeiras for encerrada. Água Santa que conseguiu a classificação para a decisão depois de empatar em 1-1 com o Red Bull Bragantino nessa segunda-feira na Vila Belmiro. O Red Bull sai na frente com um gol de Alejandro, só que o Cleiton, goleiro do Red Bull, cometeu uma falha bizarra no começo do segundo tempo e o Tocantins aproveitou para garantir um empate. Nas cobranças de pênalti, como já havia acontecido contra o São Paulo, deu Água Santa, time que chega à decisão depois de eliminar 2 clubes da Série A, o São Paulo e o Red Bull Bragantino. Só que o Água Santa terá pela frente um enorme problema na decisão. Além de pegar o Palmeiras, o clube mais consistente do país há bastante tempo, o Água Santa corre o risco de não ter equipe para entrar em campo na segunda partida. As finais do Paulistão vão acontecer nos dias 3 e 10 de abril. Nos próximos dias não haverá futebol por causa da paralisação para a data FIFA. Só que a janela de inscrições no futebol brasileiro se encerra em 4 de abril.
E vários dos atletas do Água Santa que não terão competição para disputar durante o segundo semestre pelo clube de Diadema já se acertaram com outros times. Quero citar um exemplo. O Bruno Mezenga, que é o artilheiro da equipe, vai defender o Juventude durante a Série B. Se ele ficar pro segundo jogo, que vai ser disputado no dia 10 de abril, só vai poder ser inscrito pelo time de Caxias a partir de julho. E talvez nem seja interessante para o Juventude ter de aguardar tanto tempo. Thiago Carpini, o técnico do Água Santa, deu uma entrevista comovente depois da partida, super feliz por ter levado o Água Santa para a decisão e extremamente preocupado de não ter equipe para entrar em campo. Enorme sinuca de bico para a Federação Paulista e CBF. Será que elas podem abrir uma exceção para o Água Santa? Os outros clubes também não pediriam essa colher de chá? Como é que você vê essa história? Estou curioso para saber a sua opinião. Use o espaço para comentários e opine. Hora de falar sobre o São Paulo, vários nomes de possíveis reforços sendo especulados, mas antes preciso contar para vocês sobre o papo que eu tive com o Cuca. Na semana passada, o jornalista André Hernan contou que pessoas próximas ao Cuca avisaram ao São Paulo que ele pretende voltar ao Morumbi. Rogério Ceni sendo demitido, o Cuca seria contratado para tentar colocar o São Paulo nos trilhos. Procurei o Cuca para saber como é que ele via essa questão e o Cuca disse o seguinte, abre aspas, não falei com ninguém, não dei entrevistas a ninguém e nem falei com nenhum amigo próximo sobre isso. O treinador continua, e eu não iria para o São Paulo mesmo se fosse chamado por causa da amizade e do respeito que eu tenho com o Rogério Ceni. Falei, Cuca, posso revelar essa nossa conversa? Cuca disse que sim, afirmou que está super focado num projeto social que ele tem em Curitiba, treinador que deixou de trabalhar no fim da temporada passada quando saiu do Atlético Mineiro. Então o Cuca está garantindo que ainda que o Rogério Ceni seja demitido e ele seja chamado, não aceitará o convite. Bora te atualizar agora sobre nomes que estão pipocando a respeito do São Paulo. Tricolor que busca entre 4 e 5 reforços até o fechamento da janela de transferências em 4 de abril. São Paulo quer um zagueiro, um lateral esquerdo, um meio atacante e talvez 2 atacantes. Peguei os nomes mais comentados nas redes sociais de São Paulinos e fui perguntar para 2 fontes minhas no Morumbi. O primeiro deles, Eduardo Sacha, jogador do Atlético Mineiro, posso descartar. O presidente Júlio Casares assegurou que não há negócio. Matheus Regis, atacante, um dos destaques do São Bernardo. São Paulo não demonstrou interesse e o São Bernardo não pretende negociá-lo, quer utilizar o jogador na Série C do Brasileiro. Também me perguntaram sobre Persson, que é um meio atacante, o camisa 7 do Ituano, fez muito bom estadual. Uma das minhas fontes no São Paulo assegurou que esse nome nunca foi debatido internamente. Outra possibilidade, Felipe Jonathan, lateral esquerdo do Santos. São Paulo há algum tempo namora a possibilidade da contratação do jogador, outra opção completamente descartada. Sigo atrás de nomes e tendo qualquer novidade, prometo voltar para contar para vocês. Bora te explicar agora o que vai acontecer na entrevista coletiva de Duílio Monteiro Alves, o presidente do Corinthians, que passou a última semana viajando, prometeu dar uma entrevista para explicar várias das coisas do Timão a partir das 14 horas desta terça-feira. Foi suficiente para que muito torcedor imaginasse que serão anunciados reforços no plural. Não queria frustrar ninguém, mas essa possibilidade é praticamente remota. O Duílio Monteiro Alves convocou essa coletiva para dar uma resposta aos jogadores. Só para lembrar, na sexta-feira da semana passada, quando o Duílio curtia uma viagem em família pelo Ceará, torcedores do Corinthians invadiram o CT, protestaram e fizeram ameaças aos atletas. Os jogadores ficaram muito irritados e cobraram uma postura enérgica do Duílio, que convocou essa entrevista coletiva para colocar toda a sua insatisfação de forma pública. Ele vai afirmar que não aceitará novas invasões. Também vão perguntar, imagino eu, a respeito de Roberto de Andrade. Se o presidente pretende demitir o Roberto, o dirigente de futebol do Corinthians é alvo de várias torcidas organizadas. A informação que eu tenho é de que o Duílio nem cogita a possibilidade de dispensa do vice de futebol. Fernando Lázaro, muito cornetado depois da eliminação do time nas quartas de final do Paulista, também será mantido. É outra coisa que possivelmente o Duílio afirmará durante a coletiva. Sobre reforços, o Corinthians está no mercado em busca de alternativas, não há nenhum nome fechado até agora, qualquer atualização e eu volto com exclusividade para contar para vocês.
Bora fechar o vídeo para falar sobre o Palmeiras, mais especificamente sobre Leila Pereira, que causou, ainda que inconscientemente, dentro do clube alviverde. É que ela aceitou nas últimas horas um convite do presidente da República, o Luiz Inácio Lula da Silva, para se tornar membro do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, é mais conhecido como Conselhão. O Lula, lá atrás, em 2003, havia criado esse conselhão com pessoas influentes em cada uma das suas áreas, da saúde, da política, da economia, enfim. E ele convidou essas pessoas que trabalham gratuitamente para dar sugestões ao presidente da República diante de dificuldades que possam aparecer durante o seu mandato. A Leila aceitou o convite e vai fazer parte desse conselhão que tem como uma das missões, agora em 2023, tem uma representatividade grande de mulheres. Pelo menos 40% dos convites serão destinados a mulheres. 200 integrantes desse conselhão, o primeiro encontro está marcado para a próxima semana em Brasília. Por que isso repercutiu tão mal dentro do Palmeiras? Primeiro porque vários dos conselheiros mais influentes e próximos da Leila são de direita, radicalmente contrários ao Lula. Depois porque a Leila, durante todo o mandato passado do Jair Bolsonaro, fez várias aparições elogiando o candidato derrotado e grande rival do Lula. A Leila inclusive chegou a posar para fotos no dia anterior à eleição, elogiou o Bolsonaro, indicando que votaria nele. Ela foi vista em pelo menos 3 jogos do Palmeiras no seu camarote com o então presidente da República. Ninguém conseguiu entender direito essa mudança radical de alguém que apoiava um presidente e agora apoia outro, que tem um viés político, econômico, social completamente diferente do seu antecessor. Para você tá tudo bem? É normal? Também estou curioso para saber a sua opinião a respeito do assunto. E para fechar sobre o Verdão, uma saideira, queria contar que o Palmeiras, que tinha 74 mil sócios torcedores, membros do Avante, na virada do ano, já soma 153 mil. O programa praticamente dobrou de tamanho graças ao Palmeiras Play, que é um lançamento de um banco digital que está garantindo a todo mundo que se tornar integrante desse banco, seja com cartão de débito ou crédito, as pessoas ganham um período de experiência no sócio torcedor. É importante contar que o Palmeiras Play já tem mais de 90 mil torcedores ativos. As coisas vão funcionando muito bem no Palmeiras, tanto dentro quanto fora de campo. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês nesta terça-feira. Quem curtiu o vídeo deixa like, se inscreve no canal. A gente volta à tarde com mais notícias e tem programa do Nicola a partir das 7 da noite. Abraço, tchau!